Então, meu querido Alan, lembrando que a Maria está dentro do transtorno do espectro autista e que ela era realmente muito seletiva. Teve uma época que ela só comia banana, leite em pó e carne, acho. E pão de queijo. E pão de queijo. Não, naquela época ela nem comia pão de queijo. Certo? Não. Logo, um pouquinho antes dos 2 anos. Me diga, Alan, você pensaria que hoje ela estaria tomando vitamina de abóbora com suco de cenoura e, e caldo de carne? De jeito nenhum. Do jeito que ela não comia e Comendo couve do quintal, colhida na hora? Você imaginaria isso? de jeito nenhum. Porque ela sentia o cheiro de coisa diferente na mamadeira, ela já não tomava. Porque quando a gente queria introduzir, mesmo na mamadeira, era difícil dela aceitar. Olha, eu vou dizer que até foi uma coisa que a gente nunca desistiu, né? De tentar fazer com que a Maria se alimentasse melhor. Apesar que o que eu achava melhor não era tão bom assim, né? Mas que a gente foi aprendendo também no decorrer e a gente também vai falar um pouco disso, né? Que uma das coisas que a gente tá fazendo com a Maria hoje é a dieta de APS, que tem ajudado muito, muito mesmo. Mas uma coisa que é bem interessante é que até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? Antes de começar a pandemia, eu primeiro já tentava, né, fazer com que ela se alimentasse melhor através da alfabetização alimentar e tem um vídeo já no canal a respeito disso. Mas eu não imaginava que a alimentação pudesse auxiliar tanto a Maria como tem auxiliado. Você imaginaria isso? Não, foi só depois que começaram vários estudos, principalmente depois da leitura desse livro, que a gente percebeu o tamanho da influência no comportamento da alimentação. Olha, quando eu ouvia falar assim, tirar o glúten, tirar a caseína ajuda, eu pensava assim, posso. Primeiro que eu não pensava nem em tentar 2 anos atrás, né? Isso, eu achava assim uma balela. Achava assim, meu Deus, como que a comida vai influenciar em comportamento, né? Não em saúde, outras coisas. A gente não acha, né? Que o comportamento está muito ligado à nossa saúde. Muitas vezes até estados, entrando em outras questões aqui, estados depressivos, de bipolaridade, outros quesitos, né, que não tem a ver com o transtorno do espectro autista, apesar de que é muito, tem uma grande probabilidade de uma pessoa, né, dentro do espectro autista ter esses outros tipos de transtornos, vamos dizer assim, né, e durante a adolescência, em outros períodos da vida, é muito comum, né, que isso aconteça, né, mas eu não achava que isso poderia ser alterado pela alimentação, que é o que a gente tem conseguido alterar muitos comportamentos da Maria através da alimentação, né? Por que a gente está falando isso? Porque nada mudou a não ser a alimentação, né? Das coisas que a gente já estava fazendo e por isso a gente conseguiu perceber isso, né? E só para dar um exemplo das coisas que mudaram, o que mudou? Para ali para a câmera. Bom, uma das coisas que mudou foi o sono dela, que apesar de a gente ter feito suplementação alimentar, ela começar a dormir melhor, ela não dormia bem por um longo período de tempo. Com a suplementação, porque foi tudo na gente foi vamos ver assim, um aprendizado progressivo, eu vejo, né? Sim. Foi um aprendizado muito progressivo. Eu pesquisar artigo científico, lia, aplicava, via algumas melhores, as melhores paravam por algum tempo, era um período meio nebuloso. Do que você está falando exatamente? Senão fica muito confuso, Alan. Fica muito confuso, seja mais específico. Eles estavam suplementando com vitamina D e sim. magnésio. A gente fez algumas suplementações com auxílio médico, né? Do médico integrativo, de vitamina D e magnésio e outros suplementos também, né? Eu não vou passar dosagem nada aqui, porque depende da criança para criança, de como está a vitamina D da criança, de como está cada coisa, cada criança vai ter a sua deficiência. E é muito comum também, tem estudos científicos a respeito de vários
nutrientes estarem deficientes em crianças do transtorno do espectro autista. Estudei muito a respeito disso. Várias vitaminas. Quase todas as vitaminas têm crianças do espectro autista que têm deficiência delas. Então, cada criança, claro, vai ter uma deficiência e um grau de deficiência diferente. E quando a gente começou então, a fazer a suplementação da Maria com vitamina D, a gente viu diferença. A gente viu bastante diferença de sono, muitas coisas. Mas ainda assim, ela tinha muitos gases, né? E faziam com que ela acordasse de noite. E a gente demorou muito para entender isso, porque a Maria não falava, né? Ela não era verbal, né? Quando a gente começou o método Sunrise, ela começou a conseguir falar algumas palavras. Depois que a gente começou a suplementar, isso aumentou, né? Ela conseguiu falar mais palavras, né? Então, a questão biológica é muito importante, principalmente para as questões motoras, lembrando que a questão da fala também é motora, né? E o que tudo isso tem a ver com seletividade alimentar, Luísa? Tem a ver porque a gente não imaginava que a gente começando também a suplementar da forma correta e começando a alterar a alimentação da forma correta, a gente conseguiria vencer muito da seletividade alimentar. Ainda vejo que a gente está num processo. Veja, a Maria já pega couve, né? Natural do quintal e come, né? Eu tenho vídeo disso dela comendo couve, por exemplo, né? Mas, veja, tem outras coisas que eu quero que ela coma, né? Que ela não come, por exemplo, se eu só cozinhar alguns tipos de legumes, por exemplo, cenoura, eu gostaria muito que ela comesse cenoura cozidinha, né? Mas ela toma o suco da cenoura crua, já é, né? Um grande passo. Mas eu gostaria que ela comesse os legumes cozidos, assim, né? Mas ela não come. Né? Por exemplo, eu faço macarrão de abobrinha, que é só abobrinha, alho e tomate. Ela come. Agora, se eu pôr a abobrinha para ela comer, ela não come, entende? Então, mas tudo isso também eu fui conseguindo através da alfabetização alimentar, né? E que eu acho que é um vídeo muito importante para quem quer, vamos dizer assim, mudar a alimentação do seu filho. Mas a gente vive uma quebra nisso, né? A gente foi fazendo por mais de 2 anos e meio a alfabetização alimentar, mesmo não acreditando que isso alterasse comportamento e etc. Por quê? Porque eu achava que era saudável, eu queria que a Maria tivesse uma alimentação saudável, né? Mas daí chegou um momento em que eu conheci a dieta de APS e foi aí que tudo mudou, porque a seletividade alimentar acabou. E isso não aconteceu só comigo, né? Assim, acabou em partes, né? Como eu tô falando pra vocês. Tem algumas coisas que ela ainda não come, mas come muito mais do que ela comia antes, né? Mas isso não aconteceu só comigo. Aconteceu com outras mães, e até eu vou ler um testemunho através dessa dieta de APS, né? E eu vou ler aqui, o Alan vai ler pra gente, porque tá em inglês, e ele tem mais facilidade que eu, assim, para ler aqui para vocês. Sobre, né, mães que também passaram por isso que eu passei, e foi através também desse tipo de testemunho que eu fui fazer essa dieta, né? Então, como a Luísa comentou, a gente está fazendo essa dieta de APS, e aí eu descobri que tem um livro de testemunhos de pessoas que aplicaram a dieta de APS, escreveram para a doutora Natasha e ela escreveu esse livro aqui. Então, essas foram as famílias que foram... Mas só um pouquinho. A doutora Natasha é a doutora que escreveu o livro da dieta de APS, baseado na dieta do carboidrato específico, né? Que é um livro de um doutor de 1950, da década de 50, tá? E que tem muitos... E ela tinha um filho dentro do transtorno do espectro autista, né? E em 3 anos, com a dieta, ele desenvolveu muito, né? E ela dá os créditos à dieta. Inclusive, ele saiu do espectro autista, tá? Ele não pontua mais nos testes. Então, só esqueci o nome da mãe que eu ia comentar aqui. Ah, tá. Que é Linda Patterson. Então, é bem interessante porque, na verdade, esse livro ela encontrou depois que a gente já estava fazendo a dieta, né? Que a gente ia fazer esse vídeo, né? Para contar um pouco como é que tá sendo a nossa experiência. E daí, só que o que aconteceu? Quando eu pesquisei muito, encontrei 3 testemunhos, assim,
na internet, a maioria em inglês. Encontrei em português também, mas a maioria dos testemunhos encontrei em inglês. Mas eu não tinha achado esse livro. Lá ela achou esse livro. E com mais testemunhos ainda, né? De casos em que a criança conseguiu sair da seletividade alimentar, conseguiu se alimentar melhor e, além disso, além de melhorar a seletividade alimentar, ainda melhorou em muitos quesitos de comportamento e desenvolvimento, né? Então, essa Linda Patterson vive em Brisbane, na Austrália, e ela escreveu a respeito de autismo e hábitos alimentares restritivos. Então, ela é mãe do menino chamado Riley, que foi diagnosticado com autismo na idade de 3 anos. Nós, os pais, primeiro identificamos as condições do nosso filho na idade de 2 anos, quando a sua linguagem regrediu e parou de comer todas as refeições caseiras que eu fazia. É interessante, porque a Maria também era assim, só que ela foi até 1 ano e 3 meses, né? Ela comia tudo que a gente dava. A gente fazia, por exemplo, um pratinho com arroz, feijão, carne, saladinha, né? Ela comia tudo, até 1 ano e 3 meses. Depois disso, ela começou a ter regressões, né? A primeira regressão que ela teve foi da fala, né? Como ela tá falando ali, foi bem parecido com a Maria. Pode continuar. Então, por isso que eu escolhi esse testemunho, porque a história é muito semelhante à nossa, né? Uhum. Logo ela começou a se autoagredir e quando ele arranhava o próprio rosto, mordia seus braços e batia sua cabeça no chão, causando marcas de arranhões nas suas bochechas, marcas de mordidas nos seus braços e mãos e roxos na sua testa. Isso, infelizmente, é uma das coisas que nós pais também já tivemos que passar e ver nosso filho amado agredindo ele mesmo, que estava sofrendo. E é muito comum no transtorno do espectro autista, né? Por um lado, também é uma parte, infelizmente, da comunicação, às vezes, né? E isso a gente tratou já naquele vídeo do Sunrise sobre os passos da comunicação. Porque a criança, às vezes, quer expressar algo que ela não está conseguindo expressar. E ela, às vezes, se agride ou agride a outra pessoa, porque ela não está conseguindo expressar. E daí, a gente, até quem quiser assistir esse vídeo, porque lá a gente fala, porque às vezes você, dando palavras, essa criança tem vários métodos para você fazer com que ela evolua na sua linguagem, né? Para que ela não faça mais esse tipo não tenha mais esse tipo de agressividade, quanto a si mesmo, quanto ao outro, né? São vários passos que você vai caminhando e dando palavras para ela. Porque às vezes muitas vezes, a gente entendeu muito bem isso quando a gente leu o livro da Dieta GPS. Infelizmente, esse livro só tem em inglês, né? Não tem uma tradução para o português. Mas a gente vai deixar o link aqui embaixo depois, tá? Para quem quiser comprar o livro. A gente também pretende fazer mais lives falando de partes do livro, porque ele é muito explicativo. A doutora Natasha explica muito bem sobre a alimentação e como isso melhora e por que melhora, né? Os aspectos da criança. Mas continue lendo o testemunho, Ana, me desculpe. Só complementando o que a Luísa estava falando a respeito da comunicação, normalmente as crises, que eles chamam em inglês de tantrum, às vezes traduzem como birra, mas não é exatamente uma birra. É quando a criança quer alguma coisa ou quer fazer alguma coisa e ela não pode, ela é privada, ou ela tenta pedir alguma coisa e a linguagem falha. Então, se ela conseguir se expressar de alguma maneira, muitas dessas crises podem ser evitadas. Então, isso é muito importante, que a gente consiga fazer com que ela se comunique e a gente consiga entender o que ela está comunicando. Então, continuando a leitura aqui. 2 meses de idade, seu sono era muito anormal e foi continuar a piorar. A da Maria também. Ele acordava cada hora e isso também é outra coisa muito comum. Não havia nada que a gente pudesse fazer para consolá-lo. Por exemplo, a Maria às vezes ficava 1 hora quando acordava de madrugada, né? Às vezes ficava cerca de 1 hora, claro que assim, não é uma coisa que a gente percebia, mas esse tempo, né? Às vezes era 40 minutos, às vezes era mais de 1 hora, né?
que a gente ficava ali de madrugada, ela chorando e não tinha nada que fizesse parar de chorar, né? E eu acho que toda mãe dentro do transtorno do espectro autista que já tem passado por isso, sabe do que eu tô falando, né? E isso, graças a Deus, acabou. Quando a gente já começou a suplementação, isso diminuiu muito, né? Mas não parou totalmente. Às vezes acordava e daí a gente começou a entender que ela tinha muitos gases, porque daí ela começou a falar, e a gente perguntava, você tá com dor? Tá com dor em algum lugar? Daí, aonde que dói? Daí, até um dia que ela falou, né, Ana? Barriguinha. E daí a gente entendeu. Mas foi, a partir da suplementação, ela começou a melhorar, diminuiu. Mas com a alimentação, graças a Deus, parou totalmente. Hoje só ocorre quando a gente dá algum alimento que ela ainda não é capaz de digerir, né? Então, o que a gente entendeu através dessa dieta, né? E a gente vai falar da seletividade alimentar ainda, que ela vai tratar, né? Mas só pra gente pegar esse gancho, porque também é uma dor muito grande que a gente sofreu, e acho que a maioria das mães também sofre muito com isso, é que enquanto a criança está se alimentando, está comendo alguma coisa que ela não digere bem, né? Que o intestino dela não está pronto para digerir, ela vai ter esses problemas de sono. Até tem uma médica, eu não lembro o nome dela agora, mas ela tem um canal na internet também, que ela fala disso. Às vezes os médicos dão remédio para sono, para criança do transtorno do espectro autista, e não adianta você dar o remédio para sono, às vezes não resolve dar o remédio para sono, para a criança dormir, né? Remédio para dormir, porque ela está com um problema digestivo. E não é um problema só de falta de hormônio de sono ou falta. Não, é um problema digestivo e daí a criança não vai conseguir dormir. Acho que quem já teve refluxo sabe isso. Eu tive refluxo na época da gravidez, acho que do meu terceiro filho. Toda vez que eu deitava, aquilo ficava ruim, assim. Eu não conseguia dormir com aquilo, né? Então, porque a barriga pesava muito, né? Não deixava a digestão acontecer normalmente. Se eu comesse antes de dormir, meu Deus, não conseguia dormir, né? E qualquer pessoa... Mais do que isso, eu já tive problema de gases. Também, e de né? dormir com gases prendendo dentro do intestino. A sensação que eu tinha é que alguém tinha enfiado a mão lá dentro e estava me apertando dentro com a mão. E olha só que interessante isso. Horrível. E o que acontece com a seletividade alimentar? Quanto mais dor a criança passa por causa da alimentação, menos ela vai querer comer. Então aí um problema da seletividade alimentar é também um problema digestivo, né? E não sou eu que estou falando isso, tem vários médicos que falam, a doutora Natasha fala isso, né? E vários, eu já vi outros médicos falando isso na internet, né? Mas a doutora Natasha, no livro dela, cita a respeito disso. A gente vai fazer leituras comentadas a respeito do livro, porque como ele só tem em inglês, o Alan vai traduzindo para nós, né? E a gente vai fazer algumas leituras, porque ele é muito interessante e nos relata isso. Então, às vezes, a gente está lidando com o sono, né? E com a seletividade alimentar de uma forma errada, né? Porque... Não só a gente, os médicos também. Se o médico dá remédio para sono, sim, para alguém que está com dor de gases preso dentro do intestino. Sim. E chama isso de terror noturno, que tem isso na literatura de autismo, como se a criança estivesse aterrorizada, mas ele não consegue perceber que a criança está com dor porque está com gases presos dentro do intestino. Uhum. E a gente demorou muito a entender isso, né? Como a gente buscou uma linha integrativa, a gente nunca deu remédio para Maria dormir, né? Em alguns casos se faz necessário. A Maria muitas vezes dormia muito mal mesmo, né? Acabava dormindo de tarde, dormia pouco à noite. Mas a gente tentou outras vias, né? Então, e a melhor via que a gente encontrou foi a da alimentação mesmo. No caso dela, a alimentação foi muito, foi fundamental para isso. A gente vê hoje, por exemplo, há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu fui introduzir um novo alimento, né? Para ver se ela já podia comer ou não, né? Porque ela tá passando por todo esse tratamento da dieta GPS, que é um tratamento, tá? E digestivo, é um tratamento digestivo. Então, o que acontece? Quando a gente foi introduzir farinha de amêndoa, ela não dormiu à noite, né? Então, daí eu tive que passar por um processo de fermentação da farinha de amêndoa, né? Eu fiz essa fermentação, introduzi novamente, ela conseguiu comer, daí esperamos
daí não deu, ela não acordou de noite, não acordou com gases, né? Porque daí eu já sei, ela acorda com gases ou começa a rotar demais, tá? Então, dela não acordou. Daí a gente tentou de novo, né? Depois de mais uma semana, então a gente vai introduzindo aos poucos os alimentos, tá? E daí agora, por exemplo, ontem ela comeu de novo, né? Farinha de amêndoas e o efeito foi normal, né? O Alan, pra gente não se demorar demais, o Alan vai continuar lendo testemunha aqui. Essa outra parte que me chamou a atenção aqui do testemunho dela, que eu levei meu filho a muitos nutricionistas, profissionais de saúde, médicos, biomédicos, para procurar o melhor conselho sobre dieta e tratamento para transtorno do espectro autista. Entretanto, nenhuma direção, nenhum guiamento em dieta GPS me foi oferecido. E todos os conselhos coletivos conflitavam uns com os outros. Buscando pelo melhor método de tratamento, demorou muito tempo, esforço, dinheiro e com acúmulo ainda maior de novos livros. A gente também pesquisou muito e buscou, né, vários psicomédicos e tudo para essa questão alimentar, né? Mas continuemos, né? Essa dieta eu vejo que é pouco divulgada. Aqui no Brasil eu vi uma pessoa falando disso num blog, né? Mas é realmente pouco divulgada. Então, é que ela também não é muito fácil, né? Assim, a princípio a pessoa se assusta muito, principalmente para essa questão da seletividade alimentar. Porque se você não entender que o seu filho muitas vezes não come porque ele se sente mal, e também por outros quesitos também, o que ele come é por questões às vezes de, vamos dizer assim, da flora intestinal estar comprometida, né? E que mudar essa alimentação completamente, né, é uma coisa que assusta, porque me assustou, né? Mas os benefícios são tamanhos que você, claro que não é fácil, né? Não é nada fácil. Um dos impedimentos que muitas pessoas, por exemplo, minha irmã tem um filho também com transtorno do espectro autista, ela sempre comenta que eu não tenho tempo para ficar cozinhando. Isso é mas assim, são coisas que podem ser, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma pessoa que vende um cardápio completo para que você consiga cozinhar rápido, com a lista de compras, já tudo bem separadinho, para você fazer isso de forma rápida, você fazer essa dieta de forma rápida. Por exemplo, no fim de semana agora, eu cozinhei carne para mais de 10 dias. Né? Então é uma questão de organização também, né? Sim. Mas é porque se a gente não tem o costume de cozinhar, e hoje em dia a maioria das mães não tem, né? A gente trabalha fora, um monte de coisa. Eu não estou trabalhando fora, porque com a pandemia, 3 filhos não tinha como, né? Eles são uma escadinha, mas ela tem 5, que é a Mari, né? Eu tenho um de 3 e um de 2. Então, com a pandemia, tudo fechou, eu fiquei com eles em casa. Então, mas eu vejo assim que realmente não é fácil, mas é possível. Tem mães com quem eu converso, né, que estão fazendo dietas inclusive mais restritivas que essa, né? E eu acho assim que tudo pra gente, quando a gente compreende, porque às vezes é também assim, é como eu via antes. Por que eu não fazia uma dieta? Por que eu não pensava em mudar a dieta da Maria Tereza, né? Eu pensava assim, como totalmente, assim, porque eu não via um benefício nisso. Tirando, claro, eu queria alimentação mais saudável, mas uma dieta muito restritiva, porque na verdade essa dieta não é tão restritiva, porque você vai acrescentando os alimentos aos poucos, né? Pra você ver quais alimentos fazem mal ou bem para a sua criança, né? E você vai fazendo testes de alergia, né? Pra você saber o que é compatível e o que não é com a sua criança, tá? E isso vai variar de criança para criança, né? Mas, por que eu não pensava nem buscar sobre mudança de dieta, né? E muitas vezes eu vejo que as mães não buscam, porque isso não fazia sentido pra mim. Não fazia sentido que isso pudesse mudar alguma coisa, né? E sozinho, realmente, eu acho que não muda, tá? A gente tem um método que a gente utiliza, né? Que é o método Sunrise, né? De desenvolvimento, e que nos auxiliou muito para mudar a dieta. A gente não conseguiria mudar a dieta se a gente não tivesse esse método, né, de desenvolvimento.
A doutora Natasha usou o método ABA para mudar a alimentação do filho, e ela explica no livro como é que ela fez. Então, eu vejo assim, não é a única coisa, mas é uma coisa que mudou muito, né, a nossa vida. Já tinha mudado o nosso comprometimento com relação ao desenvolvimento da Maria. Isso é um ponto fundamental. A gente se comprometeu em ajudar ela a se desenvolver de tal maneira que a gente assinou um contrato com todas as dificuldades esquisitices e empecilhos que pudessem ter, para que ele vai ter que abrir mão de muitas coisas se for necessário, e a gente está disposto a abrir mão porque a gente está vendo o desenvolvimento. Tem essa dupla via, né? A gente viu ela se desenvolvendo, a gente viu o que ela pode chegar, o que ela pode fazer, e porque a gente via ela se desenvolvendo, a gente quis cada vez mais, e a gente pode se sacrificar cada vez mais, pode se comprometer cada vez mais, a gente pode fazer cada vez mais, porque a gente está vendo melhor. Então, como a gente tem um objetivo bem claro, a gente se compromete e a gente se põe à prática, se põe a caminho. Mas eu vejo que toda mãe fez o melhor que ela pode, Com né? certeza. Toda mãe fez o melhor que ela pode. Eu acho que o que a gente não fez antes, né, foi porque a gente acreditava que era o melhor. Sim, né? a gente Então, não acreditava que a mudança alimentar tivesse tamanho impacto que a gente está vendo que tem. Porque também não teve uma médica que explicou pra gente qual que era os possíveis impactos, né? né? Então, e foi fundamental, assim, eu fui ler esse livro porque conversando na internet com uma pessoa que tem remissão em diabetes, ela me falou desse livro, né? E daí eu fui pesquisar a respeito e achei muitos resumos ruins desse livro. Então, não quis ler o livro. Não peguei o livro para ler na época. Isso foi em meados de janeiro, fevereiro. Até tem que olhar de quando que foi a mensagem com aquela pessoa. Mas daí o que aconteceu? Um dia eu estava na internet e vi... E eu sigo bastante pessoas que trabalham com questões de doenças autoimunes, porque como 2/3 já foi provado cientificamente que 2/3 das pessoas dentro do transtorno do espectro autista tem uma doença autoimune no sistema neurológico. Isso foi provado em 2019. Daí a gente quis, né, buscar. Eu busco sempre acompanhar pessoas que têm doença autoimune, porque eles me ensinam muito, né? E a como lidar, né, com uma doença autoimune. E daí tem um tipo de diabetes que é autoimune, e eu acompanho uma mãe de uma criança que tem diabetes. E lá ela postou um dia todos os alimentos que o filho dela não pode comer de jeito nenhum, que viram glicose, né? Quase que 100% ou 100%, como milho, pão, aveia, deixa eu ver se eu lembro todos, não vou lembrar todos aqui, mas foram vários alimentos, eu via arroz, e eram todos alimentos que a Maria comia, quase que exclusivamente. Eu fiquei muito preocupada. Porque há uma taxa muito grande de crianças dentro do espectro autista que desenvolvem diabetes. Então eu falei, daí eu lembrei-me do livro dessa dieta de diabetes. Vou dar um crédito a ele e vou tentar lê-lo, porque os resumos não eram bons. E eu fui ver que os resumos estavam muito errados sobre essa dieta. Muitos resumos errados sobre essa dieta. Em inglês, não estou falando em português, porque em português você acha praticamente nada dessa dieta. E em inglês tinham vários resumos que estavam errados. Acho que a pessoa... Alguns nem leram o livro e estavam falando dele. E outros que leram o livro, acho que leram o livro, fecharam e foram falar dele. Assim, não foi uma coisa acompanhada, por isso que a gente até quer fazer uma leitura comentada, né, a respeito dele. Mas termina, a gente não termina hoje. Passa o mundo e não passa essa gravação. Essa mãe que agradeceu a doutora Natasha, que ela aplicou, então. Tá. Antes da minha experiência com a dieta de ATS, meu filho tinha hábitos alimentares extremamente restritos, limitando sua amplitude de comida a um mínimo muito extremo, resultando em uma variedade de deficiências e problemas nutricionais. Depois de 2 semanas de dieta introdutória, ele estava comendo tudo o que nós dávamos para ele e até mesmo pedia para repetir.
Beijo. É que essa dieta é uma dieta introdutória, para você começar ela, né? É uma restrição alimentar que leva em torno de um mês, mais ou menos. Que você vai inserindo os alimentos aos poucos, né? Até para você ver o que está fazendo mal para sua criança e o que não está fazendo mal, tá? Então, você começa lá dando 2 dias, mais ou menos, de sopa, daí vai introduzindo os alimentos, abacate, iogurte, alimentos fermentados, né? Apesar de serem derivados de leite, quebram a caseína. Então, por isso que pode ser dado aqui, nesse caso, para a criança, né? Por exemplo, iogurte, mas não pode ter açúcar, né? Todo açúcar é cortado da dieta, tá? Ai, gente, viver sem açúcar é possível, tá? Nós estamos vivendo sem açúcar mais de 1 mês e meio. Então é possível. E a criança come sem açúcar? Come, gente. Tem maneiras de adoçar sem açúcar e sem nada industrializado, tá? Sem produtos industrializados, adoçantes industrializados, tá? Tudo natural. Essa dieta é muito natural. Muito, muito, muito natural, tá? Nós nunca acreditaríamos que isso era possível se nós não tivéssemos visto com os nossos próprios olhos. Exatamente isso. Não parece possível vencer a seletividade alimentar. Não parece possível mesmo eu ver a Maria Tereza pegar um brócolis e pôr na boca, assim, cru ainda, nem tava cozido, e depois arrancar as florzinhas do brócolis, assim, e pôr na boca. Assim, pra mim foi fantástico. Eu nunca imaginei que ela fosse comer brócolis. Muito menos cru. Muito menos cru, né? Pegar a couve ali no quintal e comer, né? Os círculos pretos ao redor dos olhos dele sumiram. Ele ganhou peso. Mas isso mais é bem importante, interessante, porque eu também, nós todos da família estamos fazendo dieta, né? Desculpe. Nós toda a família estamos fazendo a dieta e eu sempre tive muita olheira, desde criança. E às vezes isso é reflexo de alguma alergia alimentar. E eu não sabia. E realmente tá diminuindo bastante. Gente, eu tô maquiada, né? Agora não dá pra contar. Mas diminuiu bastante, né? Eu tinha bastante olheira, diminuiu muito. Já em 1 mês e meio de dieta. mas o mais importante, ele estava participando em conversações longas, socializando como ele nunca tinha socializado antes, mostrando muito afeto e compartilhando suas emoções. A lista de melhores continua, mas o resto dessa história ainda vai ser revelado. Eu acredito que meu filho ainda vai continuar a se curar, ganhar chãos de desenvolvimento com seus pares, enquanto ele continuar seu progresso com a dieta GPS. Então, ela não fala que ela até comenta que ela levava o filho para outro programa de desenvolvimento, mas ela diz que tudo que ela já fazia, ela continuou fazendo, e o que mudou foi a alimentação. Então, a gente deu crédito para a dieta GPS, como a Luísa comentou, principalmente eu, quando a Luísa estava estudando mais de uma centena de artigos científicos a respeito de doença autoimune, de suplementação alimentar, de problemas relacionados a envelhecimento e falta de vitamina. Vamos lá, relacionados também a probióticos. Isso foi uma das coisas que me levou a essa dieta também, porque eu comecei a estudar muito sobre a questão de probióticos e autismo, e tem vários artigos científicos, principalmente os mais recentes, que falam o quão isso pode fazer diferença, seja o autismo genético, seja ele, como é que ela usa o termo? Genético, tem 3 categorias que ela dá, e que com o auxílio de probióticos houve um grande desenvolvimento, né? Em todos eles, em testes feitos com ratos, né? Então, o que a gente viu e não teve diferenciação, independente de qual tipo de autismo era, né? Que todos melhoraram com o auxílio de probióticos, né? E a doutora Natasha utiliza-se de probióticos naturais na dieta, muitos probióticos naturais. E também diz para dar os farmacológicos, mas
a base é tudo ser natural. Então, assim, o que a gente viu dessa dieta que mal não iria fazer, né, a ela. Pelo contrário, ela ia ter uma alimentação muito saudável, muito equilibrada. Então, a gente não tinha nada a perder, a gente só tinha a ganhar. Poderia a Maria não ter um desenvolvimento super, mega grande? Poderia, apesar que ela está tendo um desenvolvimento grande, ela parou aquelas corridas que ela dava, assim, né? Ela parou, ela está tranquila com ela mesma, sabe? Então, a gente vê muitos benefícios de estar fazendo a dieta e só faz 1 mês e meio que a gente está fazendo dieta, né? Mas o que a gente... E a questão da seletividade alimentar, mudar toda a alimentação, né? Uma alimentação realmente saudável, né? E tirar todo o açúcar, né? Que é um dos alimentos piores para qualquer pessoa, principalmente para quem está dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente viu que, assim, dos artigos científicos que eu tenho estudado, nada ia contra aquilo que a doutora Natasha estava falando. E eu realmente, de novembro de 2020 para cá, eu li mais de 100 artigos científicos, bem mais. E sobre todos os tipos de vitamina, sobre N coisas em relação a questões psicológicas, questões neurológicas, né? E não só ler o artigo, não só ler o resumo do artigo, ler o artigo e ainda pesquisar para entendê-lo, né? E daí, quando eu peguei o livro da doutora Natasha, comecei a ler, eu falei, tá, isso condiz com um artigo científico que eu li, isso condiz com outro artigo científico que eu li, isso condiz com outro... Várias coisas que ela falando, né? Porque mesmo antes, né, de eu encontrar a dieta, a gente já sabia, porque a gente já tinha entendido que a Maria estava com dor toda vez que ela acordava de madrugada, e já tinha entendido, porque daí ela começou a falar, a gente teve certeza que era na barriguinha, né? E que ela falava barriguinha, eu falei barriguinha. Daí, então, a gente entendeu que realmente tinha alguma coisa digestiva que os médicos não tinham identificado, né, infelizmente, e que a gente deveria cuidar, né? E então é isso. Então, por ter tido por ter estudado, ter lido e ver que tudo que ela dizia no livro, realmente, outras pessoas já tinham dito, né? Só que tudo em separado, estava tudo separado, e ela juntou num livro, para mim foi fantástico, né? Ela comenta que no livro que... Então foi finalmente um médico que falava a minha língua, porque muitas coisas que eu estava lendo, eu procurava um médico para conversar, e ele dizia... Olha, não sei, não sei o que. Tipo, não, a gente teve uma conversa com uma médica que foi, assim, pra mim, terrível, assim. Vocês estão querendo um caminho, talvez, de alimentação. Então, talvez seja bom procurar um nutricionista, né? E, tipo, mas, assim, claro que, assim, o que ela nos falou, assim, é que, tipo, vocês estão pensando bobagem. Tipo, isso aí não... tem muito artigo, até ela falou assim, tem muito artigo científico sobre vitamina D que talvez esteja muito, como é que eu vou falar assim, como é que ela falou? Que já está sendo contestado. Que está sendo contestado. Eu falei assim, bem, vocês decidam, o artigo científico vale ou não vale, né? Então, tipo, e tem artigo científico sobre vitamina D e grupo controle, né, que tem lá crianças dentro do espectro autista que vão tomar o suplemento de vitamina D, crianças que não vão tomar e crianças que não estão dentro do espectro autista. Isso é um grupo controle, né? Para você ver como cada criança agir com e sem vitamina, né? E as melhoras estão lá descritas no artigo científico. Ninguém inventou, né? Tá lá tudo dizendo que melhorou para aquelas crianças ou não, né? Elas baixaram pontos dentro do transtorno do espectro autista tomando a vitamina D em relação àquelas que não tomaram. Tá? Então, assim, eu acho que mais do que a teoria, a realidade, a prática, não pode mentir, né? Naquilo que está... o que aconteceu, né? Ninguém pode dizer assim, o sol não nasceu hoje, pois o sol nasceu, né? Pode ter uma teoria dizer que o sol não nasceu hoje, mas ele nasceu. Então, não dá para desdizer aquilo que você viu, né? Aquilo que está ali descrito. Então, infelizmente, né, tem muitos médicos que estudam muito,
como por exemplo a doutora Natasha, e tem médicos no Brasil que estudam muito, e que você vê que estão realmente interessados em pesquisar, infelizmente são poucos, né? E ajudar as pessoas, e ajudar suas crianças. Geralmente aqueles que estudaram mais são aqueles que têm crianças também dentro do espectro autista. Tem 2 médicas que têm crianças dentro... que tem crianças dentro do espectro autista, que são médicas maravilhosas, que eu vi as 2. São 2 médicas maravilhosas. Não vou lembrar o nome delas agora, são ruins pra nome, gente. Mas depois, se quiserem, eu ponho nos comentários. Mas que podem realmente ver todas essas nuances, porque são nuances, né? Dentro do transtorno do espectro autista. Não é simplesmente, seu filho não dorme, então vamos dar tal coisa. Não, por que ele não dorme? Por que ele não está dormindo? O seu filho não come, tenta aí, não come, então tá bom. Criança é uma característica. Não é uma característica. A criança acorda de noite chorando. Né? A criança no espectro autista acorda chorando mesmo. É uma característica. É uma característica que pode ser diagnosticada e trabalhada. Pode ser trabalhada. Né? Então a criança é muito seletiva alimentarmente. Por quê? Né? Tem crianças que, no caso da Maria, ela teve muito problema sempre com gases, mas até a doutora Natasha diz no livro que tem crianças que são muito constipadas, daí não querem comer, porque elas já entenderam que elas comem, daí elas vão fazer cocô, não conseguem, aquilo dói demais. Quanto mais dói, mais elas não querem fazer e menos elas querem comer. Elas já entenderam isso. As nossas crianças são muito inteligentes, né? E então você vê assim que por isso a criança acaba ficando seletiva, né? Então o caso da nossa filha também a mesma coisa, a gente percebeu isso. Ela comia, que não fazia bem pra ela, sentia com gases, aquela dor horrível, né? Ela também, né? Isso também contribui, entre outros fatores, não são os fatores que ela fala, inclusive no livro, né? Tem toda a questão da microbiota, tem toda a questão da microbiota da boca, do paladar, né? Então, entre outros fatores, né? Então, mas cada criança tem um porquê, né? Seu filho não dorme porque é autista. Não, tem um porquê que ele não dorme, ou tem um porquê porque ele está sendo seletivo, né? E esse porquê tem que ser investigado, né? Então é necessário que a gente tenha mais houses, né? Para que investigue, né? Por que exatamente aquilo está acontecendo, né? E busque entender. E claro que os pais têm papel fundamental nisso, porque eles que vão levar para o médico também, né? O que está acontecendo. Se a criança não fala, quem vai ter que falar é os pais. E mesmo quando a criança fala, às vezes ela não sabe expressar certas coisas, né? Então a gente tem que observar muito, né? Então o que está acontecendo, né? Então é isso. Eu sei que são muitas coisas, não é fácil, são muitas coisas que a gente tem que cuidar, muitas coisas que a gente tem que prestar atenção, mas este é um caminho, você perceber estas questões é um caminho para você ajudar na seletividade alimentar do seu filho. Eu acho que isso tudo é muito, assim, diferente de tudo que as pessoas já ouviram. Você vai pensar assim, a seletividade alimentar porque meu filho não gosta de algo, é porque ele não quer, entende? E às vezes não é isso. Pode ser isso? Pode, claro que pode. Mas uma expressão, é chatice dele. É chatice dele, né? Mas pode ser isso? Pode. Mas muitas vezes... pelo que a gente tem percebido, pelos testemunhos que a gente tem lido, infelizmente, não é. Às vezes é uma questão de microbiota da boca, que deve ser feito um trabalho de alimentação para se alterar a microbiota da boca, para se cuidar de transtornos alimentares, transtornos digestivos, né? Transtornos digestivos, porque às vezes é uma questão de gás, é uma questão de intestino preso, é uma questão de diarreia, e tudo isso incomoda a criança. Às vezes são alimentos que estão roubando a energia da criança em vez de dar. N fatores, né? Não é todo alimento que dá energia. Às vezes há vício alimentar também, né? E é uma coisa pouco comum de se falar aqui no Brasil. Lá fora se fala muito em vício alimentar. Até algumas semanas atrás, semana passada, eu fiz uma live junto com uma pessoa que trata sobre vício alimentar, né? Que mora no Canadá. Então, eu acho que é bem importante a gente ir à busca de, né? Tem profissionais já que se preocupam com isso e a gente deve buscá-los,
né? Eu queria comentar duas coisas antes. A primeira, que ela sempre comenta no site dela, a doutora Natasha, que Hipócrates dizia que todas as doenças começam no intestino. Hipócrates é considerado o pai da medicina. Ele nasceu na Grécia em 460 a.C. e faleceu em 370 a.C. E eu vou dizer que tem uma outra frase muito importante de Hipócrates. Você está disposto a deixar aquilo que te faz adoecer? E então, assim... A frase é: antes de você tratar alguém, pergunte para essa pessoa se ela está disposta a abrir mão daquilo que deixou ela doente. Então, assim, claro que é um transtorno, o transtorno do espectro autista, né? Não é considerado uma doença, é um transtorno, né? É um nome já, transtorno do espectro autista, mas podem ter várias comorbidades juntas, né? No caso, a Maria estava com uma comorbidade gastrointestinal, né? E que a gente está cuidando dessa comorbidade, e isso que ela trabalhava o sono dela, e o sono vai comprometer todo o desenvolvimento dela. Por exemplo, né? Não é a única coisa que a gente viu melhorar, né? Com a mudança alimentar. A gente viu ela mais tranquila, a gente vê ela brincar mais, porque nem brincar ela muitas vezes não tinha, a gente via que ela tinha pouco ânimo, agora ela está com mais ânimo, né? Assim, ela senta, brinca com os brinquedinhos, né? Muitas vezes ela estava muito apática, né? Essa apatia, né? Então isso melhorou bastante nesse 1 mês e meio. Ela começou a querer brincar com os irmãos, né? Querendo interagir com os irmãos. E por iniciativa própria, né? Porque a gente punha ela nas brincadeiras, a gente, né? Eu sempre fiz isso, mas por iniciativa própria e brincar de pegar, né? Ela começar a brincadeira, né? Então tudo isso é fundamental para que a gente veja, são detalhes, né, de um desenvolvimento. Ela começou a falar mais, né, palavras. E são detalhes de um desenvolvimento que a gente tem, que para algumas mães e para mim mesmo, né? Por exemplo, dormir à noite quando ela tá dormindo, graças a Deus, cerca de 9 a 10 horas por noite. Tem dias que ela dorme de tarde, parece que ela tá com sono atrasado, e ainda dorme 9 horas da noite, né? 9 a 10 horas, porque ela tá dormindo cerca de 10 e meia da manhã e acorda às 8. 10 e meia da noite e acorda às 8, né? Então é bastante tempo, né? Antes ela acordava às 3 da manhã e não dormia mais, né? Então tudo isso vai refletir dentro do desenvolvimento da criança, né? Não tem como não refletir. Para a gente memorizar algo, a gente precisa do sono, que ele faz toda a limpeza, né? Dessa questão de informações. Que ele vai descartar, informações que ele vai jogar na memória, armazenar, né? Na memória duradoura. Isso, duradoura. Então tudo isso passa pela seletividade alimentar, passa pelas questões gastrointestinais. O termo GAPS significa Síndrome Gastropsicológica. A doutora Natasha, numa entrevista que eu estava vendo, ela falou a seguinte frase: depois de 20 anos clinicando, na minha opinião, todas as doenças psiquiátricas são intestinais. É porque ela lida com outras questões também, né? Que no livro ela lida com o transtorno do espectro autista. Dispraxia, TDAH, TDA, esquizofrenia, depressão, dislexia e autismo. Por exemplo, uma diferença da Maria é que ela agora tá, por exemplo, ela vai almoçar, ela senta o tempo todo e fica almoçando. Antes ela tinha que ficar correndo, né? Ela, por exemplo, tem tarefinhas, eles não estão na escola, mas estou fazendo tarefinhas com eles. Ela nem sentar, ela arriscava assim, levantava, vocês nem ouvia, às vezes, né? Não ouvia o que eu tinha para dizer, para explicar, né? Agora ela senta, ela conseguiu fazer uma tarefinha completa, sentada por todo o tempo, né? Só levantando uma vez, né? Então tem vídeo disso, se você quiser mostrar depois para eles, e daí a gente encerra, porque eu acho que era isso que a gente ia dizer hoje. Então, às vezes a gente deixa a questão alimentar, porque são tantas questões para lidar, de sono, lidar com o comportamento da criança, com
com as birras que ela faz, tantas coisas que incomodam a gente com a questão da fala, que é uma coisa que preocupa demais, né, toda mãe, né? É uma coisa que eu pedia sempre a Deus. Meu Deus, eu quero que a minha filha fale, né? E ela não falava, né, até a gente começar o método Sunrise. Então, ela, semana passada, até chegou perto da pessoa que me ajuda e falou: tia, ela já estava falando há bastante tempo, mas ela não conversava com outras pessoas que não fossem aquelas pessoas da família. É uma pessoa que vem toda semana na minha casa, né? Não é uma pessoa que vem uma vez uma outra, né? Ela ficou assim, né? A Val ficou assim, feliz. Nossa, Luísa. E foi e abraçou ela. Então, assim, que diferença, né? Que grande diferença, né? Isso fez para ela. Esse é o vídeo? Tô vendo se esse é o vídeo. Não, esse não é o Não, vídeo. Esse é Manuel. É um dos últimos que eu mandei. Esse é Manuel. É um dos últimos. Só ver esse aqui? Amor, eu acho que tem que ir no... Volta ali. Não, volta aqui, não é esse. Não é esses aí, não. Volta. Esse aí ela comendo sopinha. Ah, pode mostrar ela comendo sopinha. Né? Ó, aqui é a Maria comendo sopa, gente. Volta ali o vídeo. E tá... Isso aí foi um pouquinho antes de eu começar a dieta. Eu só comecei a dieta porque eu já fazia alfabetização alimentar. E a Maria começou a comer sopa, né? Eu consegui fazer ela começar a comer sopa. E daí um dia ela comendo sopinha. Você vê que, ó, tem hora que ela quer tirar uma coisinha da sopa, ela tá toda se sujando ali, mas ela tá comendo a sopa. Ela não comia a sopa antes. Eu até deixei um paninho ali pra ela se limpar. Ó, bem linda minha florzinha. Comendo sopa, né? Eu falo sopa de tomate, que é tipo caldo de galinha com um pedacinho, eu triturei, né? Que ela fala que no início você pode fazer batida a sopa, então pus legumes, carninha de frango e o caldo da galinha, né? E daí ainda tava comendo pão, agora não tá mais, porque isso aí foi antes de começar a dieta, né? Ainda tava comendo pãozinho. Agora volta lá. Mas eu só fiz isso porque ela... Daí tudo eu mando pra minha tia, que é minha mãe postiça. A minha mãe postiça. Ai, minha mãe faleceu, daí sempre que eu quero mandar alguma coisa da Maria, eu mando pra ela. É uma das... Não tô conseguindo. Você não tá conseguindo. Porque o OBS tá travando. Ai, que dó. Tá muito sensível, então arrasta pra cá pra conseguir mexer. Tá Você bom. me disse ela, não é. Tá. É um dos últimos vídeos que eu mandei pra ela. E daí... Mas é bom que vocês vejam que dá pra ir mudando, sabe? Ali ela tá comendo a sopinha dela, do jeitinho dela. Não é o melhor jeito. Agora ela tá começando a pegar com o garfo as coisas. Ela não pegava. É bem ruim de mexer, né? Você tem que voltar bem pouquinho. Esse pouquinho é que tá ruim, né? Porque foi o último que eu mandei pra ela. E daí... Mas se não der, depois você põe no final. É esse? Não sei, amor. Deixa eu ver. É esse. Ó, isso é um comportamento que ela não tinha antes, né? De ficar. Ela pegou bem direitinho o giz de cera na mão. Eu vejo que tem ajudado muito ela motoramente, essa dieta. Ela pegou o giz na mão, ela empurra a mesinha, volta com a mesinha, mas ela fez todas as bolinhas dos 2 jacarés, que a gente tá trabalhando no número 2, dos 2 jacarés sentada, ela só levantou uma vez, durante toda a atividade. Pintou as bolinhas bem direitinho, bolinha por bolinha, sabe? Então, se quiser, pode até pôr de novo. Então, é um comportamento, né, que se alterou, né, com a questão da dieta. E a gente viu que foi por causa da dieta, porque a gente tava num progressivo, né? E de repente a gente teve uma exponencial. Ela tava assim, tava melhorando, né? Porque com o método Sunrise ela tá sempre melhorando.
Mas, de repente, deu um up, tá? Então, que auxiliou muito o método que a gente faz com ela, que é o método Science. Tá tão linda. Então, é isso. Eu acho que falamos tudo que a gente ia falar. A seletividade alimentar, então, é uma coisa que às vezes a gente demora a lidar, mas é uma coisa que a gente deve lidar sempre. A gente vai falar mais sobre... No livro, a doutora fala como lidar com essa seletividade alimentar. Ela fala por que mudar a alimentação, como mudar a alimentação, o que é melhor para a criança de transtorno do espectro autista. Lembrando que ela fez isso com o filho dela. Então, quando a gente faz com o filho da gente, né, é uma outra coisa. Né? Então, a gente também está divulgando para que tenham mais profissionais dentro do Brasil que trabalhem com essa dieta. Porque a gente está achando ela fantástica, né? E é difícil encontrar um profissional. Eu não encontrei. Eu tinha só uma profissional que eu tentei entrar em contato com ela, não consegui, né? Falar com ela para nos auxiliar dentro da dieta. Ainda não conseguimos. Mas estamos vendo muito efeitos de retirar todos aqueles alimentos que ela diz que fazem mal para a criança e colocar aqueles que